Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a professora Márcia, do curso Português Completo para Concurso. É um prazer ter você aqui comigo. E hoje nós vamos falar sobre análise sintática. Eu trouxe uma questão da Fundatec de 2019. Essa questão caiu em um concurso em 2019. E nós vamos fazer juntos a análise sintática dessa questão. Às vezes o aluno fica perdido. O que é análise sintática? O que é análise morfológica? Então, hoje nós vamos falar sobre a análise sintática. Eu vou fazer a análise sintática juntamente com você, para você entender o que é e como se faz uma análise sintática de uma oração. Na próxima aula, nós vamos falar sobre análise morfológica, tá? E aí você pode perguntar, mas qual a diferença da análise sintática e análise morfológica? Então, na análise sintática, nós vamos ver as funções dos termos naquela oração, tá? Já na análise morfológica, nós vamos ver aquela palavra, a que classe de palavras esta palavra pertence, né? Então, a análise sintática e a análise morfológica é basicamente a diferença entre uma e outra é essa. Na análise sintática, você vai ver a função desta palavra ali naquela oração. E na análise morfológica, você vai ver a que classe de palavras esta palavra pertence naquela oração. Então, vamos iniciar a nossa análise nesta oração, nessa questão da Fundatec de 2019. A questão diz assim, ó, analise sintaticamente, tá? Então, não esqueça de olhar o enunciado da questão. É muito importante que você olhe o enunciado para ver exatamente o que é e aquela questão está pedindo. E aqui a questão fala assim, ó, analise sintaticamente. Então, veja bem. No trecho retirado do texto, aí ele traz aqui o trecho, né? O analista de sistemas que revelou ao mundo o que acontecia na NSA. Esse é o trecho que foi retirado de um texto e você precisa analisar sintaticamente os três termos sublinhados. Então, veja bem, aqui nós temos três termos que eles estão sublinhados e a pergunta é: eles são classificados respectivamente como? Então, veja bem, quando você vê essa palavra respectivamente, você precisa analisar primeiro esse, depois esse. Então, é um após o outro. Então, respectivamente, qual é a análise sintática desses termos? Ele funciona aqui nessa oração. A alternativa A, como sujeito, objeto, objeto indireto, ou como complemento nominal, como adjunto adverbial, como objeto indireto, como complemento nominal, como objeto indireto, como objeto direto, ou como adjunto adnominal, como objeto indireto, como objeto direto, ou como adjunto adnominal, adjunto adverbial e objeto direto. Então, veja bem, aqui, em uma questão como essa, você precisa colocar todos os seus conhecimentos que você tem sobre análise sintática. Você precisa saber separar o sujeito do predicado, você precisa saber o que é o sujeito, o que é o predicado, tipo de sujeito, tipo de predicado, ou seja, tudo o que você souber sobre análise sintática, sobre objeto direto, sobre objeto indireto, né, sobre a adjunta de nominal, sobre a adjunta adverbial. Então, esses conhecimentos você precisa ter para você analisar uma questão como essa, ok? Então, nós vamos lá. Vamos ver novamente o trecho, né? O analista de sistemas que revelou ao mundo o que acontecia na NSA. Esse é o trecho. Os três termos sublinhados são classificados respectivamente. Agora, o que nós temos que fazer?
nós precisamos fazer a análise sintática. Primeiro, separar o que é sujeito, o que é predicado. E é isso que nós vamos fazer. O sujeito desta oração. Quando você analisa para saber o que é o sujeito, você precisa primeiro, eu sempre, lá no meu curso, eu explico desta forma, eu acho a forma mais fácil para você encontrar qual é o sujeito da oração. Primeira coisa que você vai encontrar na oração é o verbo. Porque você encontrando o verbo, você faz a pergunta para o verbo. E a resposta que você fizer para o verbo, a pergunta que você fizer para o verbo, a resposta é o sujeito. Então, você vai perguntar, qual que é o verbo desta oração? É revelou, não é isso? Tá aqui. Então, você encontra aqui, o analista de sistema que revelou. Achou o verbo. Quem revelou ao mundo o que acontecia na NASA? O analista de sistemas. Então, sempre você faz a pergunta quem para o verbo e a resposta que você encontrar é o sujeito. Então, você já encontrou aqui que o sujeito é o quê? É o analista de sistemas. Aí você fala, então o primeiro termo é um sujeito, porque lá na primeira alternativa está lá, sujeito. Aí você fala assim, Eva, então já sei, é sujeito. Só que aqui o termo destacado é de sistema. Esta palavra de sistema, ela faz parte do sujeito, que o sujeito é o analista de sistemas. Mas o núcleo do sujeito é o quê? É analista. Porque existe o sujeito e existe o núcleo do sujeito. Então, sujeito é todo isso daqui. Tudo isso aqui é sujeito, analista de sistema. O núcleo do sujeito é analista. E esse de sistemas aqui, então, o que é? Então, o de sistemas, ele complementa o sujeito, não é? Ou seja, ele complementa o substantivo aqui, que é analista. Então, de sistemas, aqui nessa oração, ele funciona como um adjunto adnominal. Ele está adjunto do nome, ele está completando esse nome, que é um substantivo. Se nós formos analisar morfologicamente, analista é um substantivo concreto, tá? Sintaticamente, ele é o sujeito desta oração. Então, nesse caso aqui, de sistema, ele está complementando o substantivo concreto. Neste caso, ele é um adjunto adnominal. E veja bem, pode acontecer de ter alguma dúvida nesse caso aqui, um adjunto adnominal com um complemento nominal. Porque um complemento nominal também ele pode vir desta mesma forma. Só que a diferença é que um adjunto adnominal, ele complementa um substantivo, seja ele abstrato ou concreto. Um complemento nominal, ele só complementa um substantivo abstrato. Ele não complementa um substantivo concreto, tá? E isso aqui é um conhecimento importante também que você precisa ter, porque às vezes pode confundir entre o complemento nominal e o adjunto adnominal. Eu trago isso lá no meu curso, onde eu falo exatamente sobre os adjuntos adnominais e os complementos nominais, tá? Eu faço essa diferença para você entender bem. Então, nesse caso aqui, o primeiro termo destacado de sistemas, ele é um adjunto adnominal, porque ele está completando um substantivo concreto, ok? Então, você já encontrou o que é o sujeito, né? O núcleo do sujeito e o adjunto adnominal. Agora, nós vamos passar para o predicado, tá? Depois que você encontrou o sujeito, o restante que sobrou, tudo é predicado. E existe o predicado verbal, o predicado nominal e o predicado verbo nominal.
Neste caso desta oração, nós temos aqui um predicado verbal. O verbo no predicado verbal, ele pode ser transitivo direto, ele pode ser transitivo indireto, ou ele pode ser transitivo direto e indireto. Como que funciona isso? Então, você vai olhar para o verbo. Se ele exigir dois tipos de complemento, um complemento com preposição e um complemento sem preposição, né? Então, ele é direto e indireto. Se ele exigir somente um complemento preposicionado, ele é indireto. E se ele exigir somente um complemento sem preposição, ele é direto. No caso do verbo revelar, ele exige dois complementos. Quem revela, revela a alguém. Não é isso? Então, primeiro complemento, ele revela a alguém. Um complemento aí preposicionado, porque se há alguém aí é uma preposição, o a é uma preposição, revela a alguém alguma coisa. Então, ele tem dois complementos, ele é um verbo transitivo direto e indireto. Nesse caso aqui do nosso verbo, que nós estamos falando sobre ele, né? Predicado verbal, revelou ao mundo o que acontecia na NASA. Então, revelou a quem? Ao mundo. Então, esse ao mundo aqui é um objeto indireto, porque ele complementa o verbo revelar. E ele tem uma preposição. Revela a quem? Ao mundo. Então, aqui nós temos um objeto indireto e revela o quê? Então, aqui nós temos o outro complemento, o que acontecia na NSA. Então, aqui nós temos um objeto direto, o que acontecia na NSA. Ficou claro para vocês a análise sintática desta oração? E aí, nós vamos vir aqui novamente para o nosso caso, né? Analisar as questões. Eu trouxe aqui um resuminho para você entender isso que eu falei, tá? Então, aqui nós temos o analista de sistemas que revelou ao mundo o que acontecia na NSA. Então, aqui nós temos o analista, que é o substantivo concreto, onde o de sistemas complementa, né? Ele funciona aqui como núcleo do sujeito, né? E esse de sistema está complementando esse substantivo concreto. Por isso, ele é um adjunto adnominal, tá? E o verbo transitivo direto e indireto aqui, o verbo revelou, é um verbo transitivo direto e indireto, porque ele exige dois complementos. Um complemento indireto, então esse complemento indireto ao mundo, ele está preposicionado, por isso ele é indireto, e esse daqui é um complemento sem preposição, por isso é um complemento direto. Então, aqui nós temos ao mundo, objeto direto, e o que acontecia na NSA, objeto direto. Então, aqui, ao mundo, objeto indireto. O que acontecia na NSA, objeto direto. Portanto, a alternativa correta da nossa questão é a alternativa D. Os três termos sublinhados ou destacados, né, adjunto adnominal, que é o de sistemas, objeto indireto, que é o mundo, e objeto direto, que é o que acontecia na NSA. Eu espero ter contribuído com a sua aprendizagem e é preciso aprofundar um pouco mais na análise sintática para você entender todos esses termos. Eu trago aqui no meu curso Português Completo para Concurso, separadamente, cada um desses termos, para você estudar na sequência. Eu sempre falo para os meus alunos, o estudo ele precisa ser sequencial. Para você entender um conteúdo, é preciso já ter conhecimento de um anterior. Então, eu trago no curso Português Completo para Concurso os conteúdos na sequência, para que você aprenda na sequência tudo sobre a língua portuguesa. E não fique esperando, gente, abrir edital para vocês estudarem.
Porque o estudo, ele é acumulado. A nossa mente, ela precisa de tempo para assimilar e acomodar o nosso conhecimento. Então, às vezes, o aluno fica esperando abrir um edital, aí eu vou olhar o que tem naquele edital de conteúdo, aí eu vou começar a estudar. Aí, com um mês, eu vou estudar tudo e vou passar no concurso. Não vai passar, infelizmente. Por quê? Porque você precisa ir se preparando, tá? Pensando no concurso daqui um ano, daqui 2 anos. Próximo ano é um ano de muito concurso. Então, já começa a se preparar, não fique esperando abrir o edital. O curso português completo que eu trago, ele já é com base em muitos editais. Então, praticamente todos os editais que você pegar de língua portuguesa vai ter o conteúdo que tem no meu curso, porque eu analisei muitos editais, peguei os conteúdos que são comuns a todos esses, que foram comuns em todos esses editais, e pode ter certeza que o que você estudar neste curso, ele vai servir de base para todos os concursos que você for fazer, ok? Então, um grande abraço, muito obrigada por estar aí comigo estudando e estou à disposição. Qualquer coisa, me chama. E não esqueça de se inscrever aí no meu canal. É muito importante que você faça isso, tá? É importante para mim e para estar divulgando aí o meu curso, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima aula.